Mensagens conflitantes estão sendo enviadas por Donald Trump e Netanyahu após aquele ritual de humilhação que ocorreu no Egito e o que aconteceu no Knesset no mesmo dia em que o cessar-fogo foi estabelecido. Eis a mensagem de Donald Trump. Uma resposta muito sensível, quase irritada, àqueles que perguntam se esta guerra, o genocídio em Gaza, realmente chegou ao fim. E Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro, não chegou a dizer que a guerra acabou. Na sua opinião, a guerra entre Israel e o Hamas realmente terminou? A guerra acabou. A guerra acabou, tá? Você entende isso? Essa foi a resposta dele à situação do cessar-fogo, apesar do fato de que Israel está violando cada parte dele. Netanyahu teve uma resposta diferente quando respondeu a perguntas no que alguns agora estão chamando de Corporação de Transmissão Sionista, com Bari Weiss contratada como editora-chefe. A CBS entrevistou Benjamin Netanyahu e perguntou sobre a resposta dele ao que Trump disse sobre a guerra ter acabado. Eis o que Netanyahu disse. O Sr. Trump diz que a guerra acabou, mas claramente não acabou. As forças de defesa de Israel ainda estão posicionadas em partes de Gaza e o Hamas ainda está nas ruas por lá. Como é possível dizer que a guerra acabou? Bem, nós concordamos em dar uma chance à paz. Concordamos que deveríamos fazer isso. As condições neste plano de 20 pontos são muito claras. Não se trata apenas de libertar os reféns sem retirar nossas forças militares, mas também de garantir tanto a desmilitarização quanto o desarmamento. Essas duas coisas não são a mesma coisa. Primeiro, o Hamas precisa entregar suas armas. Isso parece um grande tapa na cara do Trump, mas tem sido meio que um padrão durante todo esse período, desde que ele assumiu o cargo. Tem havido essa mistura de preocupação e arrogância por parte do Trump. E então Israel faz exatamente o oposto do que ele supostamente colocou no papel. Obviamente, não vai haver paz, e esse cessar-fogo vai desmoronar em algum momento. Não sei quando, se em dias, semanas ou meses, não faço ideia. Mas não vai avançar para a segunda fase, porque a resistência não vai entregar suas armas. Eles sabem que se o fizerem, serão massacrados, e o povo da Palestina nunca os perdoará, porque são a única proteção que o povo tem. O que Trump fez, e você sabe, ele é muito impulsivo. Eu não sei o que se passa na mente de Trump, graças a Deus. Mas sabemos que ele é muito impulsivo. Ainda assim, o fato de ele ter dito isso tornará mais custoso para o regime israelense retomar a guerra, embora eu ache que, se eles quiserem fazê-lo, ainda o farão. Não é como se as palavras de Trump fossem impedir Netanyahu, mas isso vai tornar as coisas mais custosas. E eu acho que vai, porque isso vai humilhar Trump. Trump gosta de humilhar os outros, não os israelenses. Mas vimos na Palestina ocupada como ele humilhou Adelson, e no Egito como ele humilhou todo mundo. Mas se o regime israelense retomar a guerra, esse genocídio, isso não vai pegar bem para ele, porque ele disse que acabou e enfatizou que acabou. Claro, o regime vai continuar matando pessoas. É isso que eles fazem no Líbano. No Líbano, todos os dias, eles realizam ataques. Bombardeiam casas, pessoas que estão trabalhando para reconstruir suas casas. Bombardeiam pessoas que trabalham nos campos. Bombardeiam pessoas em motocicletas. They bomb people on motorcycles. They bomb people who are driving. Eles bombardeiam pessoas que estão dirigindo com vegetais em suas vans para vender. E há apenas algumas semanas, assassinaram uma família libanesa americana. 3 crianças nessa família, além do pai. As 3 crianças nasceram nos Estados Unidos. Ninguém nos Estados Unidos se importou. Ninguém no poder. A Embaixada dos Estados Unidos não fez nada. Os jornalistas ocidentais não fizeram alarde. Portanto, não há motivo para pensar que se o regime israelense realizar mais ataques, haverá alguma grande resposta do Ocidente. No entanto, isso não será bom para o regime, porque as campanhas globais e a hostilidade mundial que agora existem em relação ao regime israelense serão reforçadas a cada assassinato que cometerem, pois nenhum de nós
vai deixá-los sair impunes. Because none of us are going to let them get away with it. There are now tens of millions of activists. Agora, existem dezenas de milhões de ativistas em todo o mundo que estão acompanhando o que está acontecendo em Gaza. Eles estão observando o que está acontecendo na Palestina. Estão acompanhando o que ocorre em toda a região. Então, toda vez que alguém é morto, toda vez que alguém é ferido, a mídia ocidental não faz nada a respeito. Eles permanecem em silêncio sobre o Líbano. Não dizem nada sobre os ataques que vemos todos os dias. Mas há muitas pessoas prestando atenção. E se os israelenses começarem a matar pessoas em Gaza, o que eles já fizeram, isso só vai continuar lembrando as pessoas do genocídio. Cada vez que há outro assassinato, seja na Cisjordânia, em Gaza ou no Líbano, as pessoas vão se lembrar de 2 anos de Holocausto. Mesmo com Trump tentando humilhar todo mundo, alguns muito dispostos, como o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, durante aquele show de circo na cúpula do Egito, parece que toda vez que Trump tenta conseguir algum tipo de alívio para si mesmo, Israel, quer Trump dê o sinal verde ou não, Israel simplesmente continua. E isso, por si só, é uma forma de humilhação, mesmo que Trump não veja dessa maneira. Talvez porque ele seja simplesmente tão sociopata e narcisista. Esse genocídio e o que está acontecendo agora sempre estiveram, de certa forma, nas cartas. Isso talvez explique por que a resistência tem sido tão firme, mesmo agora. Sim, eu definitivamente quero falar um pouco sobre esse contexto daqui a pouco. Mas para lidar com o aspecto mais imediato do que aconteceu nos últimos dias, claramente Donald Trump queria esse cessar-fogo, assim como quis o cessar-fogo em janeiro, que durou até março, é claro, com as habituais violações israelenses e assim por diante. A questão é, haverá continuidade? Na verdade, a única garantia de que esse cessar-fogo vai continuar, como você observou, ele já está sendo violado de várias maneiras. Ainda assim, não é pouca coisa que para a grande maioria das pessoas em Gaza, o bombardeio dia e noite, os massacres de mais de 100 pessoas por dia, tenham parado por enquanto. E eles queriam isso desesperadamente. As pessoas em Gaza queriam isso. E a resistência estava respondendo a isso. Então é importante reconhecer isso, mesmo que falemos sobre as violações em andamento. Mas o meu ponto principal é que Trump queria esse cessar-fogo, e ele o impôs. Ele não o impôs por bondade de coração. Ele o impôs porque está muito claro, até mesmo para os maiores fãs e patrocinadores de Israel, que Israel tem sido incapaz de fazer as coisas que disse que pretendia fazer e queria fazer. Acabamos de ver Netanyahu falando sobre o plano de 20 pontos de Trump, que inclui desmilitarização e desarmamento. Concordo com o Dr. Marandi, isso não vai acontecer tão cedo. Mas por que Netanyahu precisa que isso venha de um suposto plano de paz de Trump? Ele disse que o exército israelense faria isso. 2 anos depois, eles não conseguiram desarmar o Hamas nem as outras facções de resistência. Não conseguiram desmantelar a extensa rede de túneis de resistência sob Gaza. Como vemos, semana após semana, nos vídeos divulgados pela resistência, ela ainda é capaz de destruir tanques e veículos blindados israelenses e de matar soldados israelenses em emboscadas sofisticadas. Na verdade, não há parte de Gaza onde o exército israelense possa se sentir seguro sem que a resistência vá atrás deles. É claro que Israel é muito mais poderoso, mas a resistência está travando uma guerra de guerrilha. Eles não os enfrentam, sabe? Exército contra exército, em uma linha de frente como em uma guerra clássica. Eles são uma resistência que assedia os invasores, tornando muito caro para eles permanecerem. E a resistência em Gaza ainda é totalmente capaz de fazer isso, e estava fazendo até o último dia antes desse cessar-fogo. Agora, em relação a outros objetivos de Israel que eles afirmaram que iriam alcançar, disseram que iriam recuperar seus chamados reféns. Na verdade,
prisioneiros de guerra. Todos são soldados da ocupação que participaram de décadas de apartheid, ocupação e genocídio. Ele disse que iriam libertá-los por meio da guerra. Eles não conseguiram tirar nenhum deles. Acho que nos últimos 2 anos resgataram alguns a um custo muito alto, mas mataram muito mais do próprio povo em Gaza, por meio de bombardeios, de fome e assim por diante. No fim, só conseguiram tirá-los por meio de negociações. E negociações com quem? Negociações com o Hamas, o grupo que Israel disse que iria destruir e erradicar completamente. Então aqui estamos, depois de 2 anos de genocídio, o Hamas ainda está lá, e Israel precisa negociar com ele. A resistência ainda está lá. Eles ainda têm suas armas. E Israel não conseguiu nenhuma conquista política significativa, apesar de ter realizado um holocausto diante do mundo. E você pensa nos objetivos não declarados de Israel, ou digamos nos objetivos declarados de forma não oficial, porque foram expressos não necessariamente por Netanyahu, mas por Smotrich, Ben-Gvir e todas aquelas figuras fanáticas das quais ele depende para obter apoio. Eles queriam realizar uma limpeza étnica em Gaza, expulsar a população à força e reassentá-la, reconstruindo aquelas colônias judaicas fanáticas dentro de Gaza. E falharam completamente em fazer isso. O povo de Gaza se recusou a partir. E todos vimos, como vimos em janeiro e novamente nos últimos dias, que no momento em que as pessoas em Gaza tiveram a oportunidade, elas voltaram em massa para o norte. Eles voltaram em massa para a cidade de Gaza, para suas casas, embora absolutamente destruídas e devastadas por esse regime genocida. Mas sua tenacidade e determinação em permanecer na terra não puderam ser derrotadas por Israel, apesar do sofrimento que Israel infligiu e ainda inflige ao se recusar a cumprir seu compromisso de permitir a entrada de pelo menos 600 caminhões de ajuda em Gaza todos os dias. E quanto à ajuda, veja, isso é apenas um indicativo de quão longe as coisas caíram em relação ao que deveriam ser segundo o direito internacional. Ajuda humanitária, comida, água, eletricidade, nada disso deveria jamais ser usado como moeda de troca. Tudo isso é incondicional segundo o direito internacional. Uma potência ocupante não tem o direito de deixar uma população civil passar fome para alcançar seus objetivos políticos ou militares. Um povo ocupado nunca deveria ter que negociar por comida de bebê e remédios. Essas são algumas das mais perversas violações do direito internacional. Mas isso se tornou tão normalizado com Israel que se permite negociar quantos caminhões de fórmula infantil e alimentos básicos entrarão em Gaza. Para dizer, sabe, vamos deixar os bebês passarem fome porque não conseguimos vencer no campo de batalha o que dissemos que venceríamos. E essa perversidade está incorporada nesse chamado acordo que Israel está violando. Vou parar por aqui, Dani, mas quero voltar à parte desse contexto histórico de que você falou. Até agora, o regime israelense estava deixando as pessoas passarem fome. Estavam deixando as crianças passarem fome. Eles impediram que a flotilha trouxesse fórmula infantil. Impediram que caminhões trouxessem fórmula infantil. Mas alegaram que era por causa do Hamas ou por causa dos combates. E agora que não há combates, agora que é fácil fazer os caminhões entrarem, não há desculpa. Eles não deixam os caminhões entrarem. Isso só mostra que a comida é uma arma para esses monstros. A comida é uma arma para os criminosos. E eles não desistiram de seu objetivo fundamental. Quero dizer, foi, claro, absurdo Trump falar disso como uma cúpula pela paz, ou afirmar que ele havia resolvido 3.000 anos de conflito. 3.000 anos. O que ele quer dizer? De qualquer forma, eu nem consigo falar quando ele diz isso. Mas nada foi resolvido. Absolutamente nada foi resolvido. E como disse o Dr. Marandi, é difícil ver como isso sequer chegaria à segunda fase desse chamado plano de Trump, porque a resistência não vai entregar suas armas e se render.
Por que eles deveriam se render em um acordo àquilo que Israel não conseguiu vencer no campo de batalha, ou, mais precisamente, no campo do genocídio? Não vejo como vamos chegar lá. Talvez você vá perguntar sobre isso, Dani, mas Trump tem um elemento de realismo no sentido de que reconheceu que o Hamas é a única força capaz de manter e restaurar a lei e a ordem em Gaza, e de eliminar essas gangues criminosas de colaboradores contratadas por Israel, formadas por criminosos e outros elementos que eles deliberadamente liberaram durante o genocídio para roubar ajuda, semear o caos e lucrar no mercado negro. O Hamas entrou imediatamente e limpou tudo aquilo. Se livrou dos colaboradores de Israel, se livrou dos capangas de Israel. E Donald Trump chegou a elogiar o Hamas por fazer isso. Ele disse, bem, nós permitimos que eles mantivessem suas armas por enquanto, mas eles vão se desarmar ou faremos isso à força? Bem, isso é conversa vazia, porque Israel tentou fazer isso por 2 anos. E se Israel não conseguiu, como Donald Trump vai conseguir? Ele vai enviar os fuzileiros navais para Gaza? Não acho que isso seja remotamente possível. Mas suponha que ele fizesse isso, eles fariam melhor do que o exército israelense. Não vejo isso acontecendo. Então há uma realidade que eles foram obrigados a encarar, apesar da retórica. E a realidade é que a resistência ainda está lá. Continua invicta. As estruturas de governança em Gaza que prometeram destruir reapareceram imediatamente. O Ministério do Interior conseguiu começar a colocar policiais nas ruas, restaurando a ordem, restaurando algum senso de vida civil. A Prefeitura de Gaza, apesar da falta desesperadora de recursos e do fato de que Israel, novamente em violação a este acordo, assim como violou o acordo em janeiro, não permitiu a entrada de equipamentos pesados em Gaza para começar a remover os escombros e reparar a infraestrutura básica. Mas a Prefeitura de Gaza está trabalhando, assim como as prefeituras em outras partes de Gaza. Então eles não conseguiram nada além de um genocídio, se é que se pode chamar isso de conquista. O regime israelense bloqueou a ajuda por muito tempo. Eles impediram que qualquer coisa entrasse. Desde o primeiro dia, disseram que iriam bloquear alimentos. Se você olhar a carta da África do Sul ao CIJ, sua queixa ao CIJ, as declarações dos líderes do regime foram muito claras sobre sua intenção de cometer genocídio e deixar as pessoas morrerem de fome. Está tudo online para qualquer um ver. Quando permitiram que uma quantidade limitada de comida entrasse, bombardearam aqueles que protegiam os alimentos, protegendo os caminhões para que pudessem chegar às pessoas. Eles os bombardearam. Depois, colaboradores se aproximavam, atacavam os caminhões e roubavam as mercadorias. O regime israelense, este é como o regime mais sinistro da história humana. E então o regime dizia que o Hamas estava roubando a ajuda. Era assim que funcionava. Ou eles bloqueavam a entrada dos alimentos, e o Ocidente nunca reclamava disso, ou bloqueavam, como eu disse, as flotilhas e os caminhões. Quando faziam isso, era dessa forma sinistra que reagiam. Mas agora estão se expondo novamente ao limitar a entrada de comida em Gaza. Agora há um cessar-fogo, então os caminhões deveriam poder entrar. Mas eles dizem, não recebemos este corpo a tempo. Ou, este corpo nos foi entregue por engano. Estão apenas usando isso como desculpa para poder prejudicar as pessoas, fazer as crianças passarem fome, impedir seu crescimento. São monstros e são completamente inúteis. A administração Trump, o próprio Donald Trump, admitiu que o Hamas era realmente necessário para manter a ordem após esse cessar-fogo, dado tudo o que aconteceu com os palestinos. Mas então, ele fez essa declaração desesperada que o Ali também mencionou. Eu quis reproduzi-la porque quero que as pessoas ouçam a entonação. Muitas vezes, o que acontece com Donald Trump é que quando há uma situação insustentável que os Estados Unidos, ou ele próprio, não conseguem controlar, ele começa a dizer coisas, tanto no conteúdo quanto na forma, que expõem o caráter sem saída da situação em que os Estados e Israel se encontram.
Dissemos a eles que queremos que se desarmem. E se não o fizerem, nós os desarmaremos. E isso acontecerá rapidamente e talvez de forma violenta. Isso realmente revela um tipo de desespero. Acabamos de ter 2 anos de Israel tentando, por meio de violência genocida, desarmar a força o Hamas e a resistência como um todo. E isso não aconteceu. Bem, mais uma vez, Trump é impulsivo. É realmente difícil levá-lo a sério ou levar qualquer coisa que ele diga ao pé da letra. Se você se lembra, durante a guerra de 12 dias com o Irã, ele disse que o Irã deveria se render, uma rendição incondicional. Depois ele disse, podemos matar o líder, e disse ao povo de Teherã para deixar a cidade. Todos os dias ele dizia algum tipo de absurdo e ameaçava cometer algum tipo de crime contra a humanidade, o que de fato estava fazendo. Quero dizer, o ponto é que muitas das coisas que ele diz, ele não consegue realmente colocar em prática. E o mesmo vale para Gaza. Ele diz muitas coisas, e depois recua. Mesmo na guerra comercial, vimos isso no dia da libertação. Ele impôs aquelas tarifas, e depois teve que recuar diante da China quando o mercado de títulos entrou em território perigoso. Nada do que Trump diz é confiável. Não dá para contar com nada do que ele fala. Ele pode dizer o completo oposto no dia seguinte. Mas eu só queria comentar o que aconteceu quando ele foi à Palestina, depois ao Knesset e mais tarde ao Egito. As declarações dele, o discurso, como ele fala sem pensar direito, acho que foi muito ruim para ele e para os Estados Unidos. Ele basicamente admitiu que sua política externa é ditada pelos sionistas, pela família Delson, e que as colinas de Golã, na Síria, foram dadas de presente ao regime por Trump, por causa deles. E claro, transferir a capital do regime para Al-Quds, ou Jerusalém, tudo isso fazia parte do plano. Então ele definitivamente não é América em primeiro lugar, e ela também não é América em primeiro lugar. Porque ele admitiu que o amor dela pelo regime israelense, por esse regime genocida, é maior do que qualquer sentimento que ela tenha pelos Estados Unidos. Esse tipo de coisa não foi bem recebido de forma alguma. Ou, por exemplo, ele se gabou ou riu do fato de que Netanyahu estava pedindo todo tipo de armamento e os Estados Unidos deram a ele tudo o que queria. Então, ele está basicamente reivindicando participação no genocídio. Está dizendo, sim, estávamos juntos nisso. Ele está apenas admitindo que é genocida. E então houve a humilhação que vimos no Cairo. Or the humiliation that we saw in Cairo. All of those leaders who went to Cairo, todos aqueles líderes que foram ao Cairo traíram o povo palestino. Eles se humilharam e, basicamente, estavam passando pano para Trump. Mas o que Trump fez? Ele foi grato a eles? Não. Um por um, vimos os diferentes vídeos se tornarem virais. As pessoas aqui em Teherã os assistiam, mostravam uns aos outros e riam de como ele tratou o primeiro-ministro britânico, depois o presidente egípcio e assim por diante. Então, quanto mais Trump fala, pior é para os Estados Unidos. Acho que toda essa viagem à região foi devastadora para os Estados Unidos e apenas mostra que os Estados Unidos são um império em declínio. Sua liderança reflete esse declínio. Its leadership is reflective of that decline. In the past, you had people like Obama, no better than. No passado, havia pessoas como Obama, não melhor do que Trump, o mesmo monstro genocida. Quero dizer, sob a liderança de Obama, o genocídio no Iêmen foi realizado. A guerra suja na Síria foi iniciada sob sua liderança. A destruição da Líbia aconteceu. Ele não é melhor do que Trump. No entanto, era muito mais inteligente, muito mais capaz em hipocrisia e em enganar pelo menos grandes segmentos da opinião pública global. Então, acho que Trump reflete muito bem o estado atual das coisas nos Estados Unidos. Um regime que está travando uma guerra econômica contra a China, fracassando, travando uma guerra militar na Ucrânia, fracassando, realizando um holocausto em Gaza e fracassando. Carrying out a Holocaust in Gaza and failing.